Existem filmes de terror que assustam pela atmosfera, pelo sangue, pelos monstros, mas alguns vão além, eles enganam você. Te fazem acreditar em uma coisa e quando vê, viram tudo de cabeça para baixo. E se a sua cabeça explodiu depois de assistir Ilha do Medo, nada te prepara para os plot twists que vamos falar agora. Hoje eu vou te mostrar os 10 maiores plot twists da história do terror, reviravoltas que deixaram todo mundo de boca aberta e mudaram o gênero para sempre. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal, e para deixar claro, aqui eu considerei apenas filmes que são considerados popularmente como terror. Então, por exemplo, thriller policial ou suspense tá de fora da lista. E a dinâmica é a seguinte, primeiro eu vou falar um pouco sobre o filme e depois a gente entra no plot twist, do menos ao mais chocante. Bora pra lista? Em 10º lugar, The Invitation. Um jantar entre amigos que começa com vinho, risadas e termina em puro desespero. A história acompanha um homem que vai a um jantar na casa da ex-mulher junto de outros convidados. Só que aos poucos a conversa fica estranha, o clima esfria e ele começa a sentir que tem algo muito errado ali. Mas será que tem mesmo? O desconforto cresce devagar, quase imperceptível, e o filme faz você duvidar de tudo o que vê. É um terror que não precisa de sustos para te deixar em pânico. O plot twist. Descobrimos que o jantar faz parte de um ritual sombrio. Marcados por traumas do passado, os donos da casa participaram de um retiro espiritual que os convenceu de que a única forma de acabar com a dor era através de um sacrifício coletivo. Quando o protagonista finalmente entende o que está acontecendo, já é tarde demais. E então vem o segundo plot twist. Ao olhar pela janela, ele vê luzes vermelhas acesas por toda a cidade. Outras casas fazendo exatamente a mesma coisa. O terror íntimo se transformou em algo muito maior e o final foi de arrepiar. Em 9º lugar, Nós. Uma família sai de férias para uma casa de praia em um fim de semana que deveria ser tranquilo, mas à noite algo aparece na porta. 4 figuras idênticas a eles, mesmos rostos, só que algo tá errado. A partir daí, o filme vira um pesadelo sobre identidade, espelhos e o que existe dentro de nós que preferimos não enxergar. Cada cena é carregada de simbolismo e a sensação é de que tem algo muito maior acontecendo por trás daquela invasão. O plot twist. No final descobrimos que a mulher que acompanhamos o tempo todo não era quem a gente pensava. Quando criança, ela foi trocada por sua cópia, uma versão nascida nas sombras, e essa cópia viveu a vida inteira fingindo ser a original. E então cai a ficha. O tempo inteiro a gente estava torcendo pro vilão. E o mais perturbador é a mensagem por trás. Talvez o verdadeiro monstro não seja o reflexo, e sim quem está olhando pro espelho. Na 8ª posição, Corra. E se a família perfeita da sua namorada não fosse tão perfeita assim? Um jovem negro vai passar o fim de semana na casa dos pais da namorada branca. Tudo parece tranquilo, a família é simpática, acolhedora e até demais. Mas algo não se encaixa. Os empregados da casa agem de forma estranha, sempre sorrindo, com um olhar vazio, e a sensação de que algo muito errado está acontecendo só cresce. Corra começa com um simples momento em família e se transforma num pesadelo sobre racismo, privilégio e controle. O plot twist. No final, é revelado que essa família esconde um grande segredo. Eles usam um procedimento médico para transferir a consciência de pessoas brancas para corpos de pessoas negras, controlando totalmente esses corpos e se apropriando de seus atributos físicos. O protagonista, por exemplo, era fotógrafo e se torna alvo justamente por causa da sua visão. Expondo o racismo e o privilégio de forma que você não esquece, o filme entrega um dos finais mais criativos no terror recente. Em 7º lugar, Triângulo do Medo. Em alto mar, a realidade pode se tornar a sua maior inimiga. Uma mãe solteira chamada Jess vai passear de barco com seus amigos. Tudo vai bem até a chegada de uma tempestade, que força o grupo a procurar abrigo em um navio abandonado. Eventos estranhos tomam conta do local e cada passo parece levá-los a um ciclo de paranoia que não termina nunca.
Além da revelação chocante, o filme entrega uma atmosfera que sufoca até o último minuto e te prende para adivinhar o que está acontecendo. O plot twist. No meio da história, descobrimos que a Jess está presa em um loop temporal, revivendo os mesmos eventos de novo e de novo. O trauma central é a perda do seu filho, e a culpa por não ter sido uma boa mãe a mantém nesse pesadelo sem fim. Jess morre várias vezes dentro do loop, mas nunca de forma definitiva. Cada morte a devolve ao início, forçando a personagem a reviver o sofrimento eternamente. Inspirado no mito de Sísifo, que foi condenado a carregar uma pedra pela montanha para sempre, o filme transforma essa repetição em um terror psicológico intenso e difícil de esquecer. Na sexta colocação, Hereditário. Às vezes, os casos de família são mais obscuros do que parecem. Após a morte da matriarca, a família enfrenta um luto que parece não ter fim. Aos poucos, sinais e coincidências sem sentido indicam que algo maior está em jogo, e o que parecia apenas tristeza toma um caminho inesperado. O filme mantém uma atmosfera constante de tensão, fazendo o espectador questionar o que há por trás de tudo, que essa revelação em si nem é a mais chocante do filme. O plot twist. A reviravolta que mais surpreende em Hereditário é o momento em que a Charlie, a filha mais nova da família, sofre um acidente de carro, um poste arranca sua cabeça fora e ela acaba morrendo, mudando totalmente o rumo do filme. E no fim da história, há também outra grande revelação. Por trás de todo aquele mal e situações macabras que perturbavam a família, havia uma seita, e o objetivo deles era colocar um demônio no corpo da Charlie. Como ela foi destruída por aquele poste, o demônio passou para o corpo do irmão dela e no fim o ritual dá certo. Em quinto lugar, Os Outros. Imagine uma história de casa mal-assombrada que pegou todo mundo de surpresa. Uma mulher vive isolada com seus 2 filhos em uma mansão antiga, enquanto espera o marido voltar da guerra. As crianças têm uma condição rara que as impede de ficarem expostas à luz do sol, e a rotina da família é marcada por silêncio e regras rígidas. De repente, eles começam a sentir que há alguma presença sobrenatural na casa. O filme é construído com suspense constante. Tudo é sussurrado, sombrio e carregado de tensão. Não há sustos óbvios, apenas a sensação crescente de que algo está errado. O plot twist. No final, descobrimos que a mulher e seus filhos são, na verdade, os fantasmas e que os outros são as pessoas vivas. A mãe das crianças acabou colocando fim em todos eles, e essa reviravolta traz uma grande reflexão sobre perda, culpa e negação em uma trama que se tratava inicialmente apenas de uma casa mal-assombrada. Na quarta posição, Jogos Mortais. 2 homens acordam presos em um jogo que parece impossível de vencer, mas o pior está mais perto do que eles imaginam. Acorrentados em um banheiro imundo, 2 homens acordam sem entender como foram parar ali. No meio da sala, há um corpo ensanguentado e instruções misteriosas. Para sobreviver, eles terão que seguir as regras de um jogo mortal. Enquanto tentam escapar, descobrem que as armadilhas vêm de um assassino que quer testar a vontade de suas vítimas de sobreviver. Nessa mistura de terror físico e psicológico, tudo parece girar em torno de um jogo sádico, mas há algo ainda mais macabro por trás. O plot twist. No final, descobrimos que o corpo no chão, que parecia estar morto o filme inteiro, está vivo. Ele é o próprio Jigsaw, o homem por trás de todos os jogos. Enquanto ele se levanta, a trilha sonora explode e o público percebe que ele esteve ali o tempo todo assistindo a tudo. É com certeza uma das revelações mais icônicas do terror contemporâneo. Chegando no top 3, Acampamento Sinistro. Um acampamento de verão, jovens se divertindo e um assassino misterioso à solta. Tudo leva a um típico slasher dos anos 80, até que o filme mostra que nada é o que parece. Durante o verão, uma série de mortes brutais começa a acontecer entre os adolescentes. As pistas se espalham entre os monitores, os colegas e uma garota tímida chamada Angela, que parece carregar um passado cheio de traumas. O plot twist. No fim, descobrimos que Angela não é quem todos pensavam. No passado, a família de Angela sofreu um acidente e apenas um dos filhos sobreviveu. O tempo inteiro achamos que quem sobreviveu
era a Angela, mas na verdade não. Quem sobreviveu foi o seu irmão, o Peter. Entretanto, ele foi criado por uma tia maluca que queria muito ter uma filha. Então essa tia criou o menino Peter como se ele fosse a irmã, a Angela. Depois de perder a família e sua própria identidade, Peter enlouqueceu e se tornou um assassino perigoso. A última cena é uma das mais chocantes e inesquecíveis do terror dos anos 80. Um final que muda completamente o que parecia ser apenas um slasher comum. Em segundo lugar, Psicose. Uma mulher foge com uma mala cheia de dinheiro e se hospeda em um pequeno hotel de beira de estrada. O dono parece inofensivo, tímido, educado, solitário, mas logo a jovem sente que há algo de errado no ar. A trama começa como um suspense sobre culpa e fuga, mas logo percebemos que o buraco é mais embaixo. O isolamento do hotel, a figura misteriosa da mãe do proprietário e a tensão crescente fazem tudo parecer que tem uma bomba prestes a explodir, e de fato tem mesmo. O plot twist. A primeira grande virada acontece quando a protagonista morre no meio do filme, algo inédito para a época, já que ela era o centro da história. E então vem a revelação definitiva. A famosa mãe de Norman Bates está morta há anos, e é o próprio Norman quem se veste e fala como ela. Ele criou uma segunda personalidade para manter a mãe viva dentro de si, alternando entre ser o filho e a mãe sem perceber. Essas viradas não só chocaram o público, como redefiniram o terror psicológico e influenciaram o gênero para sempre. Antes de irmos para o primeiro lugar, algumas menções honrosas. A Chave Mestra, O Segredo da Cabana, Boa Noite, Mamãe. E agora, em primeiro lugar, e não poderia ser diferente, O Sexto Sentido. Algumas verdades só aparecem quando você menos espera. Um psicólogo infantil tenta ajudar um garoto atormentado por visões. O menino diz ver pessoas mortas, e o homem faz de tudo para convencê-lo de que aquilo é apenas fruto da imaginação. Mas quanto mais eles se aproximam, mais o psicólogo percebe que algo não fecha nessa história. É um terror que mistura suspense psicológico e drama familiar, e cada detalhe funciona como uma pista, mas você não percebe até que tudo se encaixe no final. O plot twist. No fim, descobrimos que o psicólogo está morto desde o começo, e ele era um dos espíritos que o garoto via o tempo todo. A revelação muda completamente o significado de todas as cenas anteriores e faz o espectador repensar cada detalhe que parecia normal. É o tipo de reviravolta que redefine o valor de um plot twist no terror. Enfim, esses foram os 10 maiores plot twists da história do terror, mas a discussão continua aqui nos comentários. Me conta qual foi o final de um filme de terror que mais te deixou surpreso. Se gostou do vídeo, deixa o like, considere se tornar um inscrito se você ainda não for. Aqui eu sempre trago listas aleatórias, listas maiores, menores, curtas, longas, enfim, tem de tudo sobre filme de terror. Eu vou ficando por aqui, logo eu volto com mais conteúdo e até a próxima!